Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. A homeopatia é a mais popular das 14 terapias oferecidas pela Rede Pública de Saúde através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, estabelecida em 2006. É atualmente o segundo sistema de medicina mais usado no mundo. Substâncias ultradiluídas, extraídas de plantas e minerais, são as bases dos medicamentos homeopáticos. O tratamento tem como princípio a lei da semelhança, homeopatia. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são o médico homeopata, mestre em educação e vice-presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, Humberto Portugal, e a médica homeopata e acupunturista, mestre em medicina, Ângela Faller. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar então explicando a lei que dá a base para a homeopatia? A lei dos semelhantes, ela tem uma característica por todas as substâncias experimentadas no homem são apresentam sintomas, que seriam os efeitos colaterais, né? E outros sintomas que a utilização daquelas substâncias lhe conferem. E é exatamente baseado nesses sintomas que a homeopatia se baseia para oferecer essas substâncias como medicamentos, né? Então é a lei dos semelhantes. A gente estuda os medicamentos através de uma matéria médica extensa em que são traduzidos todos os sintomas trazidos, sinais e sintomas trazidos por aquela substância e que então passam a incorporar esse compêndio. E o médico homeopata, estudando, conhecendo, ele então passa a utilizá-los. Essa é a lei do semelhante, né? A pessoa ingerindo o medicamento, ela reage a este medicamento. E quando ela reage a este medicamento, ela reage pelas características desse medicamento, que são características daquela alteração que a pessoa tem. Então, haverá uma junção e uma resposta ao problema que a pessoa tem. A busca é pelo equilíbrio, né? Certo. A saúde em homeopatia significa o equilíbrio, né? Equilíbrio de todas as funções, né? Desde físicas às mentais, às emocionais, né? A gente começa a adoecer pelo emocional e depois passa pelo funcional e no final a lesão orgânica, né? Então nesses três níveis é que a homeopatia procura atuar. Por isso os números, né? As pessoas ficam pensando, por que tem aquele númerozinho na homeopatia? D alguma coisa, CH alguma coisa? CH, DH, né? É o decimal, é o centesimal da técnica hahnemanniana, e que o objetivo é aprofundar a ação do medicamento homeopático, mais emocional, mais funcional, mais lesional. Então, com o conhecimento do remédio e conhecimento dos sintomas e sinais que o paciente nos oferece, como a doutora Ângela nos falou, a gente faz um casamento e com isso a gente atinge o objetivo que é curar, que é equilibrar energeticamente todas as funções orgânicas. É realmente uma medicina individualizada, né? Por isso a consulta é bem especial, né? Essa entrevista aí com o paciente é bem mais detalhada, né? Ela é diferente da consulta alopática. Nós somos alopatas, né? Nós fomos formados em universidades alopatas, né? Onde a formação é típica do médico comum, né? Que nós estamos vendo nos nossos dias. Mas aos poucos a gente vai querendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais. E aí a gente penetra pelo campo de outros pensamentos, outras interpretações, né? Por isso nós somos homeopatas. Nós nos penetramos no conhecimento de Hahnemann, né, do fundador da homeopatia, que há mais de 200 anos criou a homeopatia, idealizou e colocou em métodos científicos para a época, e ainda hoje são muito utilizados, todo esse arsenal que nós temos já acumulado nesses anos todos, e são hoje colocados a partir da prática médica
a benefício dos pacientes. A gente observa que é complementar no sentido de agir junto com a alopatia, com os medicamentos normais, dados no dia a dia, mas ele tem o seu lugar, porque, como você comentou, a gente parte para uma individualização, a gente conhece quem é aquela pessoa. Não nos interessa tanto o diagnóstico da patologia, mas eu quero saber quem é aquela pessoa que está com aquela patologia, com aquela doença, com aquele diagnóstico. O desequilíbrio que desencadeou a doença, né? É o desequilíbrio básico. Se você faz o reequilíbrio, a pessoa entra novamente em saúde, né? Esse é o significado de saúde e doença. Doença é o desequilíbrio e saúde é o equilíbrio. Por isso, na consulta... Por isso, na consulta... Não pergunta só sobre aquele sintoma, né? Não, realmente. A consulta é uma consulta mais longa, normalmente, do que uma consulta alopática, porque ela é uma consulta mais detalhada. E, além do exame clínico que a gente faz, que é natural, da medicina alopática, nós temos um histórico desse paciente, onde muitos detalhes do que a pessoa pensa, qual é a crença dela, quais são os seus sentimentos, quais são os seus medos, quais são os seus sonhos, como é o comportamento em sociedade e como é que aquela doença específica ela se expressa naquela pessoa, com uma lateralidade mais para um lado, mais para o outro. É muito detalhado. Como é que a homeopatia enxerga a doença? A doença é um desequilíbrio básico do indivíduo, né? Ela, antes de se expressar como um diagnóstico, que a alopatia faz, uma infecção, uma inflamação, um reumatismo, uma diarreia, uma pneumonia, né? Há um desequilíbrio básico. E a gente pode ver isso muito bem nos casos, por exemplo, por choques emocionais. Uma pessoa perde um parente, né? Ou tem uma dor muito profunda na vida, ela adoece. Hoje, com a imunologia, nós temos condições de afirmar que há uma imunodepressão, né? O sistema imunológico fica inativo ou, pelo menos, hipoativo, no sentido de reação orgânica. Isso possibilita o aparecimento de enfermidades, sejam infecciosas, sejam inflamatórias, sejam degenerativas. E isso dá à homeopatia uma visão, basicamente, e isso é interessante, para o tratamento do paciente crônico. Porque o alopata, a alopatia, que todos nós nos acostumamos durante tantos anos fazer, ela é muito útil no agudo, na pneumonia, no antibiótico, no corticosteroide, né? Na resposta rápida. Nos anti-inflamatórios rápidos. Mas se a pessoa precisa fazer um tratamento a longo prazo, longo prazo é acima de 3 meses, 6 meses, né? E há doenças que requerem esse tratamento. A pessoa fica intoxicada com tantos remédios, com uma ação tão hepatotóxicos, né? Lesam o aparelho digestivo. Então, nós temos uma série de efeitos colaterais. Então, a homeopatia se especializa na doença crônica, além dos agudos, claro, que a gente vai sempre buscar, mas dos doentes crônicos. E por isso o grande efeito positivo naquelas enfermidades arrastadas, por exemplo, crianças que têm gripes de repetição, rinite de repetição, a asma, né? Os reumatismos das pessoas mais idosas, e que a homeopatia tem uma gama imensa de medicamentos que podem ser utilizados com um grande resultado nesses casos. Você falou aí da gripe, eu já vou até antecipar uma pergunta sobre uma pesquisa realizada aqui em Petrópolis, né, com 600 crianças, né? Foi feita uma pesquisa aqui, depois a Ângela complementa, com um grupo que veio da UFRJ, né, e um grupo de Petrópolis, fazendo uma pesquisa com a saúde de Petrópolis, em que 600 crianças foram analisadas durante 2 anos. E houve um resultado muito interessante, porque 1/3 das crianças deixou de adoecer. O que era esperado não aconteceu. Num estudo randomizado, duplo cego, com todas as características de uma grande pesquisa, né? E que
teve um resultado interessante, muito interessante, e hoje é apontado na homeopatia como um resultado muito favorável, mostrando a ação da homeopatia. Não só nesse caso, mas outros casos, como na dengue, em Macaé, onde nós tivemos resultados interessantíssimos, né? Em que 60% dos casos esperados para a dengue não aconteceram em Macaé, mostrando que a homeopatia teve uma ação profilática. Um grande fator que a homeopatia ajuda é na profilaxia, como se fosse uma vacina. A homeopatia age bem como uma vacina, um medicamento que previne, né? E isso é muito importante para uma série de doenças. As doenças infecciosas, não só a gripe e doenças simples, mas doenças que são graves, como a leishmaniose, como a doença de Chagas, tantas outras enfermidades que a homeopatia pode, não só no tratamento da crise aguda, como também na prevenção. Isso ficou muito claro nas pesquisas realizadas. No caso da dengue, que tipo de medicamento foi utilizado? E como é que ele age no corpo? No caso da dengue, foram utilizados 4 medicamentos. E esses 4 medicamentos juntos, e os 4 cobrem os sinais e sintomas. Como a gente falou no início, a gente individualiza o paciente, mas num caso populacional, a gente retira o que a gente chama de gene epidêmico, ou seja, a gente pega as características da doença para uma população da epidemia, da população toda, e a gente então dá os medicamentos que cobrem todos esses sintomas. E houve uma melhora bastante significativa no uso desses medicamentos. Foram utilizados fósforos, não é isso? Fósforos, eupatório perfoliato, crótalos hórridos, hemorragias, isso. Né? E natro muriático, que é um remédio para aumentar a defesa. Exato. São 4 medicamentos que agiram sinergicamente, fazendo com que as crises deixassem de... Mesmo que a pessoa fosse picada pelo mosquito transmissor da dengue, né? Mas ele não ficaria doente, porque seu organismo estaria reagindo favoravelmente e destruindo esses micróbios, esses vírus que estavam circulantes. Isso foi observado em Macaé, um estudo muito sério. Foi fornecido pelo SUS? Foi fornecido. O grande problema é a gente ter o apoio das prefeituras para fazer um trabalho sério de pesquisa e de trabalhos envolvendo a população mais necessitada, né? Porque a homeopatia acaba sendo, por ela ter essa dificuldade de penetração, ela fica sendo um pouco inacessível à grande maioria da população. E a gente tem essa condição de fazer trabalhos prevenindo uma série de doenças, não só a gripe. A gripe é uma primeira, a dengue é uma segunda, mas tem outras, né? Agora nós temos febre amarela, nós temos outras doenças que vão se chegando ao meio da nossa sociedade, né? E outras doenças alérgicas, né? A asma é uma delas, as doenças de pele que a gente observa tanto, né? Para doenças crônicas como o câncer, por exemplo, também pode atuar como complementar, de uma forma complementar, ajudar a qualidade de vida do paciente? Sim. A homeopatia, no câncer, ela tem uma atuação bastante grande nos efeitos colaterais dos medicamentos dados para o câncer, na condição física de manutenção desse paciente para que ele consiga enfrentar essa medicação forte que ele tem que tomar. E tem alguns estudos mostrando que realmente faz com que diminua essa potência tão grande que o câncer tem no organismo. Muitos estudos ainda estão sendo repetidos para que não fique só com um trabalho feito. E eu acredito que quanto mais a gente tenha recursos financeiros para fazer pesquisa, mais a gente vai conseguir chegar a conclusões na homeopatia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas pesquisas no próximo bloco, tá? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre homeopatia. O Em Questão volta em instantes. Até já!
Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. E Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. E Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre homeopatia. Nossos convidados são o médico homeopata, mestre em educação e vice-presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, Humberto Portugal, e a médica homeopata e acupunturista, mestre em medicina, Ângela Faller. A gente terminou o bloco anterior falando sobre o câncer, né? Sobre o caso de doenças como o câncer, que também os pacientes podem ser beneficiados pela homeopatia, né? É interessante que um país, né? Porque as pesquisas alopáticas remetem mais às pesquisas feitas nos Estados Unidos, né? Mas nós temos um país chamado Índia, né? Um imenso país, né? Do Oriente, e que tem um trabalho de pesquisa em homeopatia muito sério. Há trabalhos que descrevem a cura do câncer com homeopatia, sabe? Através da ativação de um fenômeno, os atidos à medicina vão entender, os da ciência, que chama-se apoptose, que é um fenômeno de rearrumação interna e destruição de tecidos anormais no organismo. Os medicamentos homeopáticos estimulam a apoptose e com isso fazem com que células cancerígenas elas sejam lisadas e vão desaparecendo. Isso tudo agindo no campo imunológico. A imunologia é fundamental para a gente entender, né? Então, nós temos vários casos mostrados. A Universidade Federal do Paraná, nós temos uma excelente professora, uma doutora, que executa pesquisas com relação ao câncer. Nós temos na UFRJ um trabalho interessantíssimo com uma ex-professora daqui da FASE, a doutora Márcia Varricchio, né, que fez o seu doutorado com a pesquisa sobre o avelós, que é uma substância utilizada, homeopática, preparada pela técnica homeopática, né? E que ela teve excelentes resultados na cura do câncer, na ajuda do tratamento. Não seria, então, o câncer simplesmente a gente abandonar tudo e usar apenas a homeopatia. Não. Há que haver um bom senso, né? Uma abertura do oncologista para aceitar a contribuição do homeopata e o homeopata de trabalhar com o oncologista no sentido de oferecer o melhor ao paciente. O nosso objetivo é o paciente. Daí o título Práticas Complementares e Integrativas, né? Exatamente. Quer dizer, dá para trabalhar com as duas coisas juntas, né? Para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Não. Exatamente. Porque ainda existem mitos a respeito da homeopatia e um deles é de que se a pessoa está utilizando a alopatia, não pode usar a homeopatia, né? Não é assim, complementar, né? Não é assim que funciona. Não, é uma medicina complementar e muitas vezes a gente só consegue sucesso quando a gente usa as duas coisas juntas. Às vezes a gente tem um sucesso maior usando somente a homeopatia, às vezes a gente tem um sucesso maior usando as duas coisas, a homeopatia e a alopatia. Então, não negar os usos da homeopatia em momentos em que a alopatia não está dando um resultado satisfatório. E, na verdade, um outro mito a respeito da homeopatia é de que não tem comprovação científica e, pelo contrário, existem pesquisas aí, inclusive o Conselho Regional de Medicina de São Paulo publicou um dossiê esse ano, né, com as evidências científicas a respeito da homeopatia, né? Muitas. Tem muita pesquisa sendo feita, não só no Brasil, como na Índia, como na Suíça, como na Itália, nos Estados Unidos. Tem muitos trabalhos de meta-análise. Na França e na Inglaterra. Na França e na Inglaterra também. Tem muitos trabalhos de meta-análise, juntando vários e vários outros trabalhos em um único trabalho para conseguir separar o que realmente deu certo e o que não deu certo, e muita coisa está sendo feita. Hoje nós estamos abrindo a mente para
o ultradiluído, né? Quando a gente fala da homeopatia, a gente usa termos um pouco ultrapassados, né? A gente evita falar em certos ambientes a dinamização, né? O que seria falar em energia medicamentosa. Mas hoje a ciência está entrando no campo da nanotecnologia, né? Das ultradiluições. Que a homeopatia já fazia desde o século XVIII. Há 200 anos, Hahnemann já tinha descrito isso, né? Quer dizer, a alopatia está chegando onde a homeopatia já está, e mesmo nós, homeopatas, temos ainda que abrir o nosso campo de entendimento a isso. Vamos aproveitar então para esmiuçar um pouquinho esses ultradiluídos. Como é que é o desenvolvimento do medicamento? Você pega um medicamento, você tem várias substâncias. Há substâncias que são medicamentosas e outras não. Há substâncias que são venenosas, outras são radioativas. O urânio é radioativo, né? Mas nós temos substâncias que se transformam em medicamentos, mesmo as mais venenosas. O veneno da cobra, né? Que a própria alopatia utiliza, né? Nos soros e antissoros, né? A homeopatia utiliza os venenos das cobras, utiliza os minerais, os vegetais, os produtos de origem animal, né? Os diversos mediadores das inflamações, a histamina, os mediadores cerebrais, né? E que a dopamina, a serotonina. Então, hoje a homeopatia tem uma gama de substâncias que lhe facilitam muito, até para o alopata entender que a gente está percebendo, que a gente está também agindo nesse campo científico com conhecimento. À medida que o médico mais conhece a homeopatia, conhece fisiopatologia, conhece o mecanismo das doenças, e que esse mecanismo passa a ser destrinchado, e que a gente saiba as substâncias que estão agindo ali, a gente tem condições de agir na doença utilizando essas substâncias, abrindo portas, diminuindo efeitos colaterais, sabe? E com isso a gente tem excelentes resultados. Hoje a homeopatia caminha nesse sentido, no caminho de aberturas, basicamente no campo imunológico. Doutora Ângela, essa questão da ultradiluição, né, que vocês estão até comparando com a nanotecnologia, né? Porque você vai para até deixar o mínimo, né, daquela substância agindo no organismo, né? Porque há anos atrás não se tinha uma técnica que pudesse chegar à conclusão de como é que agia. Hoje em dia, com a nanotecnologia, a gente já consegue ver que tem um pouco de substância nos medicamentos, mas existe também uma parte em que você não encontra mais a substância, mas você encontra a energia que foi passada para aquela substância. Ou seja, pela física quântica, sabe-se que impregna-se o ambiente com aquela substância. E aquela substância, então, passa o seu poder curativo para o meio. E este meio, que pode ser, então, o glóbulo, pode ser o tablete, pode ser a água e o álcool, colocando para o organismo, colocando para o organismo, será feito o efeito. É interessante, porque o professor Benveniste, na França, ele lançou um artigo, uma pesquisa, né? Foi na revista The Lancet, e foi uma bomba na medicina, falando da memória que a água adquiria e está em contato com aquilo que havia sido dissolvido ali, né? E depois foi feita uma outra pesquisa com o objetivo de desmascará-lo, e fez com que o Benveniste caísse em descrédito, e ele até morreu por causa disso, o professor Benveniste, um grande pesquisador francês. E parece que havia se colocado uma pedra em cima do assunto homeopatia e memória da água. Depois veio o professor Luc Montagnier, que é um pesquisador francês, prêmio Nobel de Medicina, e que veio dizer, não, o Benveniste estava correto, eu estou fazendo pesquisas agora com a nanotecnologia e com ultradiluídos, e estou chegando à conclusão que o Benveniste falou foi a verdade. Depois veio um outro PhD, um outro prêmio Nobel também, então ele vem ajudar no entendimento de que
o medicamento homeopático permanece, que a memória daquela substância, ela permanece, por mais alta, por mais distância que ele tenha do número de Avogadro, ela diminui a massa, mas ela aumenta em energia. Com Einstein, a gente entendeu que aquela fórmula de Einstein é massa vezes velocidade da luz ao quadrado, mostrando que há uma transferência de massa, uma transformação de massa em energia. Então, não é nenhum absurdo quando se fala que existe uma energia medicamentosa, assim como existe uma energia elétrica, que nós estamos utilizando, uma energia hertziana, uma energia atômica, temos uma energia medicamentosa, que nos vem através dos medicamentos preparados e nas suas utilizações, na sua necessidade, quando a gente tem a nossa saúde abalada. Então, essa energia nos reequilibra, né? Então, hoje, nós temos essa visão. Na UFRJ, a doutora Carla Olandino, que é uma doutora, ela é farmacêutica, mas é professora, doutora, ela está fazendo pesquisas sérias com relação à utilização do medicamento homeopático, as pesquisas, né? E estão sendo muito úteis. E a gente pode conversar um pouco mais à frente sobre elas. Vamos falar então sobre essas pesquisas. A Carla Olandino, atualmente ela está na Suíça, fazendo pós-doc. Ela vai ficar 2 anos lá. Ela é da Faculdade de Farmácia, né? Da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Mas então as pesquisas que são feitas na UFRJ, elas têm sido muito interessantes. Tem embasado programas de estrito senso, né? Tem uma área da UFRJ, da farmácia, que é exatamente dirigida à homeopatia, e essas pesquisas elas estão mostrando a ação do remédio homeopático, de que a energia contida permanece. Existe uma área ligada aos bioterápicos, que são remédios de origem animal, né? Substâncias como os micróbios, né? Os estafilococos, os streptococos, pneumococos, o bacilo da tuberculose, certos. Então, utilização dessas substâncias como medicamentos, né? E isso está embasando muito essa pesquisa na UFRJ, com excelentes resultados. Por que, na opinião de vocês, ainda há tanto ceticismo em relação à homeopatia, já que já existem as evidências científicas, as pesquisas, tanta gente que melhora realmente, e ainda esse movimento dos céticos, algumas pessoas contra? Existe na área médica uma necessidade de se ter muita confiança no que se faz. E para isso as pesquisas são muito importantes. E acredito que a homeopatia necessita de mais pesquisas, mais número de pessoas, e é por isso que nós concordamos que o ideal seria que a homeopatia fosse ensinada dentro das universidades, não como cadeira eletiva, que hoje em dia a gente tem, mas como cadeiras mesmo que pudessem complementar a alopatia, para que esses formandos futuramente eles pudessem se desenvolver como cientistas e pesquisarem cada vez mais, porque as pessoas pensam que na alopatia não tem dúvidas quanto aos medicamentos e elas usam porque é comum, é o vigente. E a homeopatia seria uma coisa que veio depois. Na realidade, não. A homeopatia está ligada a um sistema vitalista já desde a época de Hipócrates, né? Antes de Cristo, e que deu origem a muita coisa dentro da alopatia. E as pesquisas precisam ser feitas e incentivadas cada vez mais para que a gente possa se utilizar da homeopatia, porque tem um campo enorme. É uma medicina que vai ficar por muitos e muitos anos ainda, e tem muita coisa a ser descoberta. Talvez não haja tantas pesquisas porque também não haja financiamento, já que muitos grandes laboratórios químicos, né, que financiam, não é isso, professor? As grandes pesquisas são financiadas por os grandes laboratórios, porque tem interesse, inclusive, nas suas consequências.
A homeopatia, ela tem essa questão de ser ainda das farmácias, né? Então, os grandes grupos ainda não se preocupam, porque a homeopatia é barata, a homeopatia tem outro método, né, de ação, e que é difícil das pessoas entenderem. Então, o homeopata é meio aves rara, né? É tido como meio bruxo, meio curandeiro, né? Porque tem muita ciência aí, por ignorância das pessoas. Mas se você for acompanhar a história, Hahnemann foi apedrejado, quase queimaram a casa dele. Todos os homeopatas, né, em vários tempos da sua vida, tiveram perseguições pelos próprios farmacêuticos da época, né? Pela própria ignorância das pessoas, né? Então, o que a gente gostaria de trazer, né, para todos que assistem, é lembrar que a homeopatia é uma terapia natural, carinhosa, né, que cabe bem na criança, no adulto, no velho, no idoso, terceira idade, no enfermo com doenças crônicas. Ela cabe em todas as situações. Pode trabalhar bem com a alopatia. A homeopatia tem uma história, tem uma filosofia que precisa ser conhecida, estudada, e isso é uma contribuição à medicina que a gente pode oferecer. A medicina vai ganhar muito, a academia vai ganhar muito quando abrir as suas portas para o pensamento diferente. E o pensamento diferente daquele que é o hegemônico, que é o dono da verdade, por uma série de motivos que eu acabei de citar. E muitas das pesquisas, na verdade, são feitas por universidades públicas, né? Que acabam... E com pouco dinheiro a gente faria pesquisas. Ouvindo a doutora Carla Landino sobre isso, que é da UFRJ, né? Ela falou que muitas pesquisas que são feitas lá são feitas do próprio bolso. Eles tiram do próprio bolso para financiar. Se a gente tivesse um mínimo de uma ajuda pequena, a gente teria uma produção muito maior, teria pessoas mais interessadas em fazer pesquisas, pessoas mais interessadas em participar dos grupos que pensam a homeopatia, que pensam a pesquisa, que pensam a saúde da população. Não pensar somente em homeopatia, mas pensar na medicina e na saúde das pessoas. De uma forma mais ampla, né? E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre homeopatia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre homeopatia. Nossos convidados são o médico homeopata, mestre em educação e vice-presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, Humberto Portugal, e a médica homeopata e acupunturista, mestre em medicina, Ângela Faller. Vamos falar um pouquinho então do SUS, né? A homeopatia faz parte, né, da política nacional de práticas integrativas e complementares. Como é que está a difusão disso? É lento, né? O aproveitamento da homeopatia é lenta, porque é necessário que haja vontade política, haja abertura de quem coordena a saúde do município, dos municípios, né? Para que se entenda isso, né? Nós defendemos a homeopatia como uma especialidade médica, abrindo para esses campos que nós falamos, da farmácia, da odontologia, né? da veterinária, do médico veterinário e da medicina. Esses 4 são os prescritores. A farmácia não tanto mais é a preparação do remédio, mas esses 3 basicamente são os prescritores. Então nós acreditamos que uma homeopatia séria, feita com o objetivo de realmente resolver o problema, curativa, né? E precisa ser
colocado em prática para que se tenha um resultado na saúde da população melhor. As pesquisas têm mostrado que, não só na dengue, né, mas no próprio câncer e uma série de outras enfermidades, quando você tem uma ação na sociedade, você tem um resultado muito interessante com a homeopatia. Agora, precisa haver pesquisa, precisa haver incentivo, precisa haver pesquisadores sentados, debruçados no assunto, podendo se debruçar sobre o assunto e não tendo que correr atrás do seu ganho do dia a dia, né? Então, a pesquisa, ela requer um cuidado, né? Uma atenção para que isso aconteça. Isso não acontece. Ainda mais hoje, quando se fala tanto de crise, quando se vai cortar alguma coisa, a primeira coisa que se corta é a pesquisa, é o ensino, a educação, que é o que a gente está vendo, né? Infelizmente. E a homeopatia entra nesse campo aí também, como é o primo mais novinho das especialidades, né? Que é uma especialidade médica, né? É importante se lembre disso, né? A homeopatia é uma especialidade médica, ela não está postulando ser, ela é já desde 1980 uma especialidade médica. Vamos falar então da formação? O que é necessário para se tornar homeopata? Um médico homeopata que primeiro tem que estar... Primeiro ele precisa fazer medicina, ele precisa tornar-se um médico. A partir do momento que ele se torna um médico, ele faz uma especialização. Existe residência na Unirio, aqui no Rio de Janeiro. Ele pode fazer uma residência, ele pode fazer um curso de especialização e prestar a prova, como qualquer especialidade médica, para a MHB, que está ligada à AMB, e então ter o seu título de especialista e se tornar um médico homeopata. Uhum. Como é que tem sido a renovação dos profissionais de homeopatia? Eu participo do IHB, como nós dissemos, né, de início, e a gente vê, há uma quantidade enorme de médicos, médicas, pessoas mais jovens e pessoas mais idosas, profissionais idosos, né, e que já estão na fase de aposentadoria, ex-professores de universidade, de faculdade, de medicina, e que se aproximam como uma opção de entender, ver a saúde sob outro ângulo, porque cansaram de uma visão unicista, mecanicista, né, que fecha a pessoa num modo de pensar. Então, está crescendo, né? Nós temos várias entidades formadoras, temos São Paulo, nas capitais, nós temos no Sul, Paraná, nós temos vários pontos formadores, cursos que formam, que preparam para o concurso nacional que é feito num congresso brasileiro de homeopatia. Aí há uma prova escrita e oral em que a pessoa, se aprovado, ele recebe o título de especialista em homeopatia. Uhum. Você falou aí durante a sua resposta na cura, né? Na visão da homeopatia, o que é a cura? Na visão da homeopatia, a cura é um equilíbrio. É você trazer novamente aquele estado inicial de harmonia ao paciente. Que se traduz por um equilíbrio, né, imunológico, que se traduz por uma ausência de sinais e sintomas característicos daquela doença e que significa saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, define a saúde como bem-estar bio, psico, sócio e espiritual do indivíduo. Se você consegue atingir esses níveis, você está diante da saúde. Se não, qualquer desequilíbrio é a doença, seja num grau mais intenso ou um grau mais leve. Se você cura no início, você resolve. Se você deixa a coisa caminhar, ela cai nos processos crônicos e a gente tem que procurar meios de achar a saída, né? E a homeopatia é um excelente método de tratamento para as doenças agudas e especialmente para as doenças crônicas. E também muito importante na profilaxia, na vacinação para que a pessoa não adoeça. Na verdade, também, na hora que a pessoa procura um médico homeopata, ele vai investigar da melhor forma possível as causas, né? Não há aquele mito de que vai passar, né, uma doença sem que seja percebida porque não foi feito o exame tal. Pode-se também pedir o exame, né?
Com certeza. O médico homeopata é um médico. Ele vai fazer vários diagnósticos, não só um diagnóstico etiológico ou nosológico, que a gente chama da doença, né? Você vai pedir exames, se houver necessidade, não exagerar nos pedidos de exame só por pedir o exame. Porque muitas vezes você vai são desnecessários, né? O exame é complementar. Primeiro, você faz o diagnóstico. Levanta a hipótese, a suspeita. E se preciso, se necessário, você complementa com exames laboratoriais. Exato. A gente já falou de alguns mitos aí, tem mais dois que a gente não falou. Uma é de que o tratamento na homeopatia é longo. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Se a gente tem uma doença aguda e a gente vai tratar essa doença aguda, ela tem que responder de forma aguda também, porque senão o paciente só piora. Então, não necessariamente. Ela passa a ser vista como um tratamento longo, porque as pessoas costumam se utilizar da homeopatia com doenças crônicas. E o que é crônico, ele é mais demorado. Mesmo na alopatia. Mesmo na alopatia. Para doenças longas, tratamentos longos. Exatamente. Para tratar doenças que se instalaram agudamente, o tratamento é mais rápido. Exatamente. E a homeopatia tem essa finalidade. Exatamente. A outra crítica é que, na verdade, faz parte daqueles céticos, né? É de que ela tem um efeito placebo, né? Não é verdade, né? O grande problema atualmente da homeopatia na academia é, muitas vezes, o bloqueio que se faz à ideia. Mas se você ouvir o povo, as pessoas que se tratam, nós temos aqui representados 70 anos de homeopatia, 40 e 30 anos de homeopatia. Não se faz 70 anos de medicina com conversa e com enganação. É possível que as pessoas se tratem conosco há 70 anos sendo enganados aquele tempo todo, não é? É sinal que há um resultado. Então vamos ouvir o paciente, vamos ver as histórias de vidas que todos têm e que podem nos transmitir a ação verdadeira da homeopatia. Então a homeopatia não é placebo, isso é uma invenção, né? É uma tentativa de opor, né? De colocar uma peneira e tentar colocar obstáculo no sol, na luz do conhecimento, né? Não é verdade isso. E as pesquisas precisam ser feitas para que isso aconteça. Precisamos de ajuda, precisamos que as pessoas pesquisem, que os estudantes pesquisem, que as pessoas se abram a isso. E, na verdade, para ser placebo, tinha que ter uma indução, né, psicológica, né? E no caso de bebês tratados, crianças... O animal. E dos animais também. A planta. Não tem, né? Trabalhos com planta. A criação de gado. Como é que você vai impressionar Exatamente. uma quantidade de criação de gado, né? Então, é impossível isso. Esse argumento cai por terra facilmente. E aqueles que pensam que fazendo manifestações em praça pública, né? Tomando homeopatia em praça pública, parece que a homeopatia não me envenenou, eu tomei o vidro inteiro. Mas exatamente a homeopatia não é. A grande característica dela é não ser venenosa, não ter efeitos colaterais. O máximo que pode acontecer é ele ser daquele medicamento. Se ele tomar o seu medicamento, ele vai se curar. Ele vai se curar das doenças que tinha. E não vai se sentir mal, ele vai se sentir bem, né? Então, é uma questão... A gente ri disso, né? A gente ri, porque a última manifestação que teve nesse sentido motivou uma passeata no Rio de Janeiro a favor da homeopatia, né? E incentivando as pessoas a se tratarem com homeopatia e esquecer essa bobagem de ser contra a homeopatia. Não sei a quem interessa, ou sei a quem interessa. Na verdade, é uma luta aí de mercado, né? Exato. É isso aí. Uhum. Como que as pessoas podem ter acesso? Hoje já está previsto na política nacional, né, do SUS, mas nem todo mundo consegue acesso. Como é que as pessoas sabem? Elas procuram quem? Hoje nós temos... está sendo estudado em Petrópolis, não é? Colocar em prática o PNPIC, né? Vamos ver como as coisas vão acontecer. Nós esperamos, como nós dissemos ainda há pouco, que médicos homeopatas sejam contratados por concurso público, de tal maneira que os consultórios sejam disponibilizados, assim como as outras especialidades que você tem, e que eles possam executar a sua função como médicos, tratando a população integrados, tendo o medicamento, né? Que é necessário que tenha a farmácia homeopática por trás,
fornecendo o medicamento para que as pessoas tenham também de maneira gratuita o tratamento. E com certeza, quando isso começar a funcionar, os resultados vão disparar, vão acontecer e vão ser muito felizes os resultados. Mas a inclusão no SUS, ela já foi um primeiro passo, né, para o reconhecimento realmente da importância da homeopatia. Nós temos alguns ambulatórios que têm, né? Sim. Tem alguns homeopatas que trabalham em certos ambulatórios, que eram alopatas, e aí passam então a prescrever a homeopatia. Nós não temos praticamente homeopatas, né, pela prefeitura ou pelas prefeituras. Então, no Rio de Janeiro tem alguns, que já em alguns municípios tem, em Brasília tem, eu soube esses dias também, uma médica que está em Brasília, e ela é homeopata do Distrito Federal mesmo, mas são poucos ainda, são casos isolados, pontuais. Mas o caminho está aberto aí para crescer. O caminho está aberto para isso, porque outrora fazia-se homeopatia dentro do sistema de saúde porque os médicos eram clínicos, porém também homeopatas. Então, eles misturavam a clínica com a homeopatia. Mas se a gente tem a política pública agora para tornar a homeopatia, assim como outras especialidades também, para uso da população toda, precisa haver essa vontade política de colocar a homeopatia nas prefeituras. Isso daí depende dos políticos também, né? Vontade política, disponibilidade, interesse, né? Fazer parte da política de saúde do município, né? É a política de saúde da saúde ou é uma política para a doença, né? Nós tínhamos um médico homeopata aqui em Petrópolis, um pesquisador, Dr. Roberto Costa, e que nós temos a certeza total de que ele sempre foi um médico que viveu para a saúde e não da doença dos pacientes. Esse é o nosso objetivo, viver para a saúde, né? Construindo a saúde, que as pessoas tenham mais alegria, né? Muitas vezes a doença não é curada no momento, mas a pessoa começa a ver o mundo colorido. Ele começa a sentir vontade de viver, tem vontade de trabalhar, tem vontade de voltar a cuidar dos filhos. Só isso aí é o primeiro e mais importante degrau na cura de uma enfermidade. Seja ela qual for, tem o título que tiver, tem o diagnóstico que tiver. Viver plenamente, né? Viver, inicialmente. Porque doença, ou melhor, saúde não é ausência de doença. Saúde é equilíbrio. Eu posso ser diabético, mas estou bem. Posso ter pressão alta, mas estou bem, né? Tomo meus medicamentos, os antihipertensivos, e estou bem. É isso que é importante, é estar bem. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero vocês. Até lá.